Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Vocês já viram aí na descrição do vídeo qual é o assunto. E o assunto está bombando, né? É, cada um defendendo o seu lado. E eu juro que eu gostaria de entender é, o porquê de que do porquê que muitos brasileiros, né, torcedores, mas principalmente as pessoas que ganham dinheiro no futebol brasileiro, e aí eu estou falando especificamente dos jornalistas esportivos, dos cronistas, da galera que analisa o futebol brasileiro. Eu gostaria de entender o porquê de querer continuar depreciando o futebol brasileiro. Do porquê querer diminuir o futebol brasileiro. Né? O europeu, a gente pode até entender. Agora, o brasileiro que está aqui, você fica assim meio que. Porra, o cara é jornalista, é esportivo, é o dinheiro que sustenta a família dele, é o futebol que sustenta a família dele. E no momento de Copa do Mundo, onde o futebol brasileiro está chamando atenção, parece que isso está atrapalhando. E você entendeu o porquê. Né? E eu vou dar a minha opinião básica, né, sobre alguns motivos que eu acho do porquê que alguns, os torcedores não. Torcedor é uma outra situação. O torcedor é uma outra situação. Agora, o cara que vive do futebol brasileiro é, fica mais difícil de entender. Mas eu acho que tem explicação. Né? Acho que tem explicação desse pessoal jogar contra. Jogar contra o patrimônio. Querer que a Copa do Mundo de clubes não tenha valor nenhum, querer que o que os brasileiros estão fazendo não tenha peso algum, tá? Eu tenho a minha visão. Né? Agora, uma coisa é certa. Independente de que lado você esteja, o que os brasileiros já fizeram na Copa do Mundo de clubes já mexeu no tabuleiro, porque a gente está discutindo sobre qual patamar o futebol brasileiro está. Porque para a grande maioria, o patamar do futebol brasileiro era praticamente o fundo do poço. E agora a gente está discutindo que não era o fundo do poço. E aí tem, tem, tem alguns pontos, né? Isso aqui seria uma discussão para 2, 3 horas de live para a gente falar sobre isso, mas eu vou falar rapidamente, tentar aqui em 10, 15 minutos dar a minha opinião.
Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Manda essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos do seu amigo Magalhães, tá? O hypar, depois que você curtir, vai abrir aquela abinha escrito hypar, você vai lá e clica no hypar, que é uma pontuação que você está dando aos vídeos que você assiste do seu amigo Magalhães. Beleza? Então vamos lá, cara. É, eu tô gravando esse vídeo antes de começar o jogo do Palmeiras, tá? Pela terceira rodada. O Flamengo já está classificado em primeiro lugar com uma rodada de antecipação. Então o Flamengo já é o primeiro do seu grupo. O Flamengo pode perder de goleada o próximo jogo. Não vai alterar em nada. O Flamengo é o primeiro lugar. O Botafogo acabou de se classificar. Perdeu para o Atlético de Madrid, mas se classificou. Perdeu de 1 a 0, mas se classificou. Não em primeiro lugar, em segundo. Mas se classificou. Acabou dando o que todo mundo imaginava. O PSG em primeiro lugar. O que todo mundo imaginava era o Atlético de Madrid brigando com vantagem com o Botafogo. Aconteceu o contrário. Quem brigou com vantagem foi o Botafogo. Então acabou se classificando o Botafogo. Então temos dois brasileiros nas oitavas de final já. Né? E eu, particularmente, eu torço para que tenhamos os quatro. Né? Acho muito difícil o Palmeiras não se classificar. E eu vou torcer muito também. O Fluminense é o primeiro colocado, tá? Mas tem um jogo. Se o Fluminense não jogar bem, pode se complicar, mas eu acredito que se classifique os quatro. Tá? Então, independente do que aconteça, o tabuleiro já foi mexido. A discussão já está aí. Qual é o patamar do futebol brasileiro? Usando aqui a palavra do Bruno Henrique, qual é o patamar do futebol brasileiro? Bom, é óbvio que o patamar do futebol brasileiro não é o patamar que a grande maioria dos comentaristas aqui do Brasil falava. Não é. Não é. O patamar que todos os comentaristas falavam aqui era um patamar muito abaixo do que se tem hoje. A visão que se tem do futebol brasileiro hoje, após 2 rodadas da Copa do Mundo, entrando na terceira, já é um patamar diferente de 2 semanas atrás. Ponto. Isso já mudou. Não tem mais volta. A visão que se tem do que se joga aqui no Brasil para o que se joga na Europa, esse caminho já fez assim. Já deu uma encurtada. Não tem como. Por mais que aqueles comentaristas que estão forçando para desmerecer o futebol brasileiro, para não dar valor ao que se está fazendo, por mais que eles continuem, não vejam dessa forma, defendam o futebol europeu, já encurtou. Ponto. 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 Então, isso já não tem mais como voltar atrás. E aí, a gente tem que entender por que muitos brasileiros não estão querendo olhar para o copo cheio. Eles estão olhando para o copo vazio, não para o copo cheio. E aí, qual é a minha opinião? Bom, primeiro que eu não posso colocar torcida. Porque se você for olhar para o lado do torcedor, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras estão amando o Mundial. Estão amando o Mundial. Tá? É a opinião deles, óbvio, que o futebol europeu para o futebol brasileiro deu uma encurtada. Isso é óbvio.
Eu estou acompanhando é, alguns outros setores aqui do Brasil, tipo Paulista, que só tem o Palmeiras, o Paulista. Você vê que tem muitos canais paulistas que estão olhando para esse Mundial com uma forma mais isenta. Ou seja, estão tentando tirar o clubismo. Então você vê que tem ali alguns, nitidamente você vê o clubismo, o cara não quer dar o braço a torcer porque o time dele não está no Mundial. Isso aí você vê claro, né? Mas tem outros que mesmo o seu time não estando lá, ele está gostando de ver o Mundial. Ele está achando o Mundial um campeonato espetacular. E ele já fala que o time dele tem que mudar para 2029, o time dele está lá. Ele quer que o time dele esteja lá. E eu vejo isso muito forte no sul do país, com a dupla Grenal. Eu vejo alguns canais que falam de Internacional e Grêmio falar muito isso, da vontade que eles têm de ver Grêmio Internacional lá. E eles estão curtindo demais o desempenho dos brasileiros. Então a gente vê o sul do país, boa parte dos cronistas que eu estou vendo do sul do país, empolgados com o Mundial, empolgados com o Mundial, entendendo o que está acontecendo, não viajando na monese. A gente sabe que o futebol europeu tem um poderio maior do que o do brasileiro, mas não é todos os times. Eu sempre falei isso, não é todos os times. É realmente uma elite. Tem ali uns 10 times que são muito acima, o restante é tudo muito parecido. É tudo muito parecido. E o futebol brasileiro mostrou, com esses quatro, está mostrando com esses quatro, que essa segunda prateleira os brasileiros iriam disputar. Ia ganhar título? Não. Mas se você pega os quatro brasileiros que estão no Mundial, coloca no Campeonato Espanhol, os quatro vão jogar. Iam competir. No Campeonato Italiano. Onde é o mais forte? No Campeonato Francês ia ser até mais. No Campeonato Francês ia disputar até título. Aonde é o mais forte hoje? O Campeonato Inglês. Eles iam disputar. O Campeonato Alemão. Iriam disputar a segunda prateleira. Poderiam não ganhar, mas disputariam. Então, essa visão que nem disputar se tinha, acabou. A gente sabe que o futebol brasileiro, os principais times do futebol brasileiro, disputariam as principais competições da Europa com os times da segunda prateleira. Então, eu vejo no Sul muito pé no chão, eu vejo ali é, 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 no Sudeste, Minas, São Paulo principalmente, né? Rio de Janeiro é óbvio que tem aqui os três. Até o Rio de Janeiro, que tem o Vasco que não foi, eu vejo os vascaínos falando da competição, se sentindo magoado porque o Vasco não está e não vê perspectiva. Mas você vê é, 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 esse papo. Mas aqueles cronistas, aqueles jornalistas, aqueles comentaristas que não estão dando valor, para mim tem alguns motivos. Primeiro, ele está analisando como torcedor. Ele está analisando como torcedor. E aí, ele sendo torcedor de um time que não está no Mundial, ele está achando tudo uma merda, porque ele não vai dar braço a torcer que um arquirrival está indo bem no Mundial. Segundo, ele pode ter algum interesse comercial. Pode ter algum interesse comercial.
E aí, quando eu digo interesse comercial, eu digo até que o cara tem um canal no YouTube e esse canal dele optou por depreciar o futebol brasileiro. Porque tem 4 times lá no Mundial. Porra, aqui no Brasil, porra, tem que ter mais de 1.000 times. Então, ele optou o canal dele de conta, porque aí ele pega a torcida do Corinthians, pega a do São Paulo, pega a do Santos, pega a do Vasco, pega lá do Internacional, o Grêmio. Então ele fala mal para não dar mérito ao Vasco, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Então tem o lado do torcedor, tem o lado comercial dele, né? Que ele está fazendo é, 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 essa aposta. E pode ter alguns que trabalham em emissoras grandes que transmitem o campeonato europeu e por algum motivo eles não podem falar nada muito contra a Europa para não depreciar a empresa onde ele trabalha. Então eu vejo essas 3 situações. O cara trabalha numa empresa onde transmite o futebol europeu e aí por algum motivo ele tem que maneirar no que fala. Segundo, o cara tem um canal de YouTube, ele torce para um time que não está no Mundial, ele não quer dar o braço a torcer, então ele optou em não aceitar que os clubes não é o futebol brasileiro. Ele não está falando do futebol brasileiro. Ele está falando dos 4 clubes que estão lá. Esse que é o ponto. Ele não está falando do futebol brasileiro. Ele está falando dos 4 clubes. E aí, quando ele fala dos 4 clubes, ele engloba, né? Mas ele está usando o canal dele para abraçar as outras torcidas que não estão no Mundial. E o terceiro ponto é que ele não está falando como jornalista, ele está falando como torcedor. Eu vou dar um exemplo. Eu esqueci até o nome do cara. Ele era da Globo, ele saiu da Globo. E aí ele deu no seu canal, ele falou lá que a Copa do Mundo é mentira, pá, coisa e tal, tudo. Mas engraçado que algumas coisas que aconteceram com o time dele, ele não falou. Esse cara, vamos comentar esse cara da Globo, que, que é corintiano. Nitidamente, ele falou porque ele é corintiano. O Corinthians não está lá. Ele não falou nada sobre como o Corinthians conseguiu o estádio. Então tem algumas situações. Mas eu vejo com pena isso. Porque eu tenho certeza que se no próximo Mundial o time de um desses caras estiver no Mundial, eu quero saber se ele vai depreciar também. Eu duvido. Ainda bem que tem a internet não tem mais como apagar nada. Né? Que é óbvio que se lá no Mundial. Vou dar um exemplo desse cara que eu falei, que ele é corintiano. Se o Corinthians estiver no Mundial de 2029 e pegar a fala dele, tem que falar: e agora, irmão? Você lembra que tu falou lá atrás? E agora? Mudou porque o teu time está? Ou você vai achar que o resultado do teu time é mentiroso também? Então, amigo, eu vejo com a pena, um brasileiro depreciar o próprio futebol. Não é mentir, é falar a verdade. Eu vejo com pena, mas entendo que, acho eu, que é por esse motivo. É por clubismo, por uma questão de like no YouTube e por uma questão profissional, que a empresa que ele trabalha transmite o campeonato europeu e por algum motivo ele não pode pegar muito pesado. Acho que só pode ser por isso. Porque, pô, irmão, não é possível o cara não enxergar que houve evolução. E aí colocar um montão de desculpa. Ah, os caras estão cansados, eles não estão esquentando para isso. Bom,
O Atlético de Madrid, do jeito que jogou contra o Botafogo, não estava esquentando? O PSG, do jeito que jogou contra o Botafogo, não estava esquentando? O Chelsea, como jogou com o Flamengo, não estava esquentando? Pô, pelo amor de Deus. Aí eu não queria enxergar, porra, um palmo na frente do nariz, né? Bom, aí fazer o quê? Faz parte, né? Faz parte. Aqui no Brasil, a gente já está acostumado a uma parte do Brasil jogar contra o próprio Brasil. Prefere sofrer. A gente já está acostumado. Daí, meu ponto de vista, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.